Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 6. E mais uma vez nós leremos as bem-aventuranças e os ais pronunciados por Jesus no sermão conhecido como Sermão da Planície. Considere que esta é a parte 2 da mensagem. Nós falamos sobre este texto e falamos de um modo geral, sem entrar especificamente nas bem-aventuranças. Nós falamos de cada uma delas, mas trazendo princípios gerais. E nós, no entanto, nos debruçaremos um pouco mais nessas bem-aventuranças e nesses ais pronunciados por Jesus para nossa edificação. E o tema da nossa mensagem nesta noite é Felizes segundo o padrão de Deus. Felizes segundo o padrão de Deus. O texto é Lucas 6, de 20 a 26. Lucas 6, de 20 a 26. Assim está escrito: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, ainda, Senhor, em espírito de adoração. Estamos aqui como adoradores e agora queremos pedir que abras os olhos do nosso coração para contemplarmos as maravilhas da Tua lei e contemplarmos, ó Deus, na Tua palavra, a Tua glória estampada na face de Cristo. Ó Deus, nesta noite ajuda-nos a entender a natureza da verdadeira felicidade segundo o padrão de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, escolhi esse tema, Felizes segundo o padrão de Deus, porque, de fato, todo ser humano deseja ser feliz, e essa é uma das frases mais utilizadas pelo homem contemporâneo. Eu mereço ser feliz. Essa frase contém muitos problemas. Primeiro, a palavra merecer. De fato, por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa diante de Deus, nada merecemos da sua parte. Em segundo lugar, o conceito que o mundo tem de felicidade é bem distinto do conceito que Deus estabelece. Quando nós falamos felizes segundo o padrão de Deus, especialmente porque há também crianças anotando, eu quero primeiro que você entenda o que é padrão, o que é ser feliz segundo o padrão de Deus. Padrão é um modelo a ser seguido. Padrão é a medida de uma determinada coisa ou fato. Padrão é um exemplo. Então, Deus criou as coisas segundo um padrão, um modelo, segundo um tipo. E aquilo que não corresponde ao padrão de Deus é exatamente um padrão equivocado. É falso, um falso padrão. Então o homem tem um conceito de felicidade segundo o padrão do seu coração, mas Deus tem um outro conceito de felicidade.
E, meus irmãos, devido à nossa finitude e aos efeitos da queda, os nossos padrões, os nossos modelos, não são os padrões de Deus. Como diz o Senhor por boca de Isaías, em Isaías 55, versos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O mundo tem um padrão de felicidade que reflete sua mentalidade idólatra. Pois para o mundo não é o Criador que é essencial à vida e à felicidade, mas a criatura. Quando você coloca a sua felicidade na criatura e não no Criador, você já está seguindo um padrão errado. E este é um bom princípio para você anotar. Quando você coloca a sua felicidade na criatura e não no Criador, você está seguindo um padrão errado. O que quer dizer é que muitas pessoas entendem que para serem felizes é essencial terem algo ou alguém que não o Criador. Sejam as pessoas, as coisas, sejam as circunstâncias consideradas como ideais. Muitas pessoas entendem, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Por exemplo, tem pessoas que dizem, olha, eu até sou feliz, mas eu vou ser mais feliz, completamente feliz quando eu casar. Ou seja, ela está colocando a sua felicidade no marido, numa esposa, ela está colocando sua felicidade na criatura e não no Criador. Outras dizem, olha, eu vou ser mais feliz, eu vou ser completamente feliz quando eu tiver um bom emprego. Ou eu vou ser feliz, mais feliz, completamente feliz quando concluir a minha faculdade. Ou eu serei feliz quando eu tiver um pouco mais de dinheiro, a minha casinha, o meu carro, eu serei feliz. Vamos apertar um pouco mais. Eu seria mais feliz se eu tivesse mais saúde. Ou seja, quando alguém coloca a sua felicidade em uma circunstância externa ou em algo que não é o Criador, o seu padrão de felicidade é idólatra. O mundo tem um padrão de felicidade assim. E não é de surpreender, portanto, meus irmãos, que aqueles que Jesus chama de felizes ou bem-aventurados, eles estejam em uma condição que para o mundo é uma condição infeliz. Observe quem Jesus chama de felizes. Ele diz, felizes vocês que são pobres. Felizes vocês que choram. Como assim? Felicidade não está ligada a choro, exceto o choro de alegria. Veja, o mundo considera felizes os que possuem riquezas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, felizes vocês que são pobres. O mundo considera felizes aqueles que não passam fome. Mas Jesus diz, bem-aventurados vós que tendes fome. O mundo considera felizes aqueles que se divertem o tempo todo. Jesus está dizendo, bem-aventurados vocês que agora choram, que agora têm fome. O mundo considera felizes aqueles que têm sucesso e têm o seu sucesso reconhecido e são louvados pelos homens por esse sucesso. Jesus diz, bem-aventurados vocês que são odiados. Agora, portanto, o ideal humano de felicidade está ligado ao ter, ao acúmulo de bens, à fatura, à diversão e ao sucesso. Mas de maneira chocante, Jesus está dizendo que os que o seguem devem esperar ter uma vida oposta à que o mundo considera a vida feliz. E não é que Jesus está dizendo que os seus discípulos são pobres pelo fato de serem pobres. O que ele está dizendo é que, apesar de serem pobres, porque os seguem, eles são felizes. Esta é a ideia. Porque não é a pobreza em si que é uma bênção. Já vamos falar sobre isto.
O ponto é que Jesus está exaltando aquilo que o mundo despreza e rejeita, e está rejeitando aquilo que o mundo admira. Com isto ele mostra o vazio dos valores do mundo. Então, meus irmãos, eu quero tratar dessas bem-aventuranças, e eu quero fazê-lo considerando dois parâmetros, dois padrões aqui de interpretação para nós. O primeiro parâmetro é a versão de Lucas em comparação com a de Mateus. E é importante que você abra em Mateus capítulo 5. Na verdade, as bem-aventuranças em Mateus são mais abrangentes. Foi no Sermão do Monte, aqui estamos no Sermão da Planície. E é importante que você compare algumas coisas para você entender o sentido de Lucas. Nosso alvo é o sentido de Lucas, mas a gente vai fazer em comparação com o contexto de Mateus. Eles escrevem para leitores diferentes. Um outro parâmetro para interpretarmos corretamente esse texto é considerarmos que essas 4 bem-aventuranças, elas formam um paralelo de contraste com 4 ais, ou 4 reprovações, condenações de Jesus, que vem nos versos 24 a 26. Em um contraste com aqueles que Jesus chama de pobres, ele diz, mas ai de vós os ricos. O ai é o oposto da bem-aventurança. Ele diz, ai de vós os que agora estáis fartos, ai de vós os que agora rides, e ai de vós quando todos vos louvarem. Então observe que nós não temos aqui apenas 4 bem-aventuranças, nós temos 4 ais, 4 condenações. Portanto, a palavra de Jesus, e vamos, se o Senhor Deus permitir, repetir e reforçar isto ao final, não é apenas uma palavra de bênção e de graça. Jesus tem aqui também uma palavra de maldição. E a gente gosta muito das bem-aventuranças, e claro, em Mateus são só bem-aventuranças, mas em Lucas, Jesus também traz maldições. Portanto, ele não está falando do mesmo grupo, ele está falando de grupos distintos. Então, comparando a versão de Lucas com a de Mateus, nós vamos perceber o sentido do nosso texto. Nós já comentamos na mensagem anterior que Mateus escreveu para um público judaico, Lucas escreve para gentios. O público de Mateus, os leitores de Mateus eram cristãos hebreus ou judeus. O público de Lucas, na verdade, o primeiro leitor para quem ele escreve, provável patrocinador da obra, é Teófilo, um crente grego, um crente de origem grega e da nobreza. Isto é muito importante para entendermos o sentido de Lucas. Então, a comunidade para a qual Mateus escreveu, sendo judaica, é uma comunidade mais religiosa. Você pode anotar esse contraste. Mateus escreveu para judeus e Lucas escreveu para gentios. Segundo contraste, a comunidade de Mateus é uma comunidade mais religiosa, enquanto que a comunidade de Lucas é uma comunidade mais secularizada. Secularizada é o contrário de religiosa, certo? Então, a comunidade para a qual Mateus escreve é uma comunidade religiosa que é influenciada pelo judaísmo. Já a comunidade lucana é uma comunidade mais secularizada, embora adorasse a divindades variadas. Pois bem, ambas as comunidades tinham a tendência ao orgulho, algo que elas têm em comum. Eram comunidades de crentes, mas crentes pecadores. E tinham tendência ao orgulho, tinham tendência à autossuficiência e ao apego aos valores deste mundo. Isto elas tinham em comum. Mesmo judeus, tanto judeus como gentios, tinham uma tendência ao orgulho, à autossuficiência. O que é autossuficiência? É quando você se basta a si mesmo. Quando você não precisa, acha que não precisa de ninguém. Quando você não precisa de mudança. Quando você acha que você é suficiente para si mesmo. As comunidades às quais eles escrevem, elas tinham uma tendência ao orgulho, à autossuficiência e, em terceiro lugar, ao apego aos valores deste mundo. É interessante que mesmo a comunidade religiosa era apegada aos valores deste mundo. Porque a religião em si mesma, ela pode ser mundana, ela pode ser carnal,
e por isso ela está longe de Deus. A comunidade mateana, que é a comunidade a qual escreve Mateus, ela era tentada à autossuficiência religiosa. Esse é o aspecto específico da comunidade a qual Mateus escreve. Eles eram tentados à autossuficiência religiosa, eles eram inclinados à autojustiça. O que é autojustiça? Eu consigo me justificar diante de Deus pelos meus próprios esforços. Eu cumpro a lei, eu guardo o sábado, eu sou circuncidado, eu jejuo 2 vezes por semana. Jesus vai falar isso mais à frente, quando ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Eu sou melhor do que os outros, porque eu tenho a lei. Então veja, a comunidade a qual Mateus escreve era tentada à autossuficiência religiosa, à autojustiça e a uma piedade vivida para receber o louvor dos homens. Isso é mundano. Isto é apego aos valores do mundo, porque ela quer a mesma fama, o mesmo sucesso. Só que o que era uma vida de sucesso para o judeu? Uma vida religiosa, moralmente correta, cumpridora da lei, ser uma pessoa de bem. Então, era uma piedade vivida para receber não o louvor de Deus, mas o louvor e o reconhecimento dos homens. A comunidade lucana, que é a nossa comunidade aqui, por sua vez, era tentada à autossuficiência econômica. A de Mateus, a autossuficiência religiosa. A de Lucas, a autossuficiência econômica e intelectual. Veja que os gregos, eles se gabavam da sua sabedoria. Paulo, em 1 Coríntios, ele escreve no capítulo 1, verso 18 em diante, da sua epístola, da sua primeira epístola aos Coríntios, que a palavra da cruz é loucura, e ele vai falar de loucura e sabedoria. Por quê? Porque os coríntios eram gregos, e eles se gloriavam na sabedoria humana, na sua intelectualidade. Então a comunidade lucana era tentada à autossuficiência econômica e intelectual, a valorização do status e da fama. Valorização do status e da fama. Lembra, Lucas está escrevendo a um jovem discípulo, um novo na fé, que era nobre. Ele o chama de excelentíssimo Teófilo, possivelmente era alguém da nobreza. Então, quem é da nobreza é muito tentado a se orgulhar do seu status social e econômico. Então, meus irmãos, as bem-aventuranças, bem como todo o sermão de Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, estabelecem um contraponto a esse espírito da época, a essa acomodação à cultura de cada comunidade. Ninguém escapa, nem o moralista, nem o pagão. Ou, como preferem alguns, Jesus está propondo aqui uma contracultura cristã. Aliás, o comentário de John Stott sobre as bem-aventuranças tem esse tema, contracultura cristã. Então vamos considerar essas bem-aventuranças que definem a felicidade segundo o padrão de Deus, tendo esse paralelo de Mateus e Lucas como referência e tendo o contraste entre as bem-aventuranças e as como referência. Então Jesus diz, vamos considerar cada uma delas. Primeira bem-aventurança, nós vamos dividir nas 4 bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança, Jesus diz, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Verso 20, parte B. Devemos lembrar que Jesus não está se referindo a todos os pobres. Por que ele está dizendo, bem-aventurados vós os pobres? Antes de tudo, o verso 20 diz que Jesus está falando aos seus discípulos. Então não são todos os pobres. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós os pobres. E na sua versão da primeira bem-aventurança, Mateus acrescenta uma expressão, bem-aventurados os pobres de espírito. Lá, nossa tradução traz humilde de espírito, mas é a mesma palavra aqui, traduzida em Lucas por pobre, é o pobre mesmo, miserável. Mas Mateus acrescenta pobres de
espírito, enquanto Lucas usa apenas o termo pobre. Veja, por que Mateus acrescenta bem-aventurados vós os pobres de espírito? Porque os judeus valorizavam o status religioso, o status espiritual. Eles se achavam ricos e autossuficientes. Nós estamos justificados diante de Deus, porque guardamos a lei. Então Mateus fala de pobres de espírito, porque os judeus, sobretudo os líderes religiosos, se satisfaziam em seu status religioso. Eles se achavam espiritualmente ricos porque tinham a lei, e na sua compreensão eles cumpriam a lei corretamente. Eles estavam satisfeitos com sua própria religiosidade, com suas práticas religiosas, e eles se julgavam religiosamente autossuficientes. Já os leitores de Lucas, do nosso texto, tendiam a confiar, a se orgulhar e a se satisfazer no seu status econômico. Lembremos-nos que Lucas, mais uma vez, escreve a um nobre grego, que ele chama de excelentíssimo Teófilo, capítulo 1, verso 3. Então é nesse sentido que ele vai dizer também, em contraste com os discípulos que eram pobres, ele vai dizer no versículo 24, ai de vós os ricos, por quê? Porque tendes a vossa consolação. Vocês têm na riqueza a sua consolação, vocês têm na riqueza o fundamento da sua felicidade, vocês confiam na instabilidade da riqueza. Então, meus irmãos, pobres aqui, portanto, no nosso texto, refere-se àqueles que renunciaram os tesouros deste mundo para seguirem a Jesus. Ele está falando aos seus discípulos. Então, esse é um princípio que vale a pena anotar. Pobres significa aqueles que renunciaram os tesouros deste mundo para seguirem a Jesus. Eu vou repetir, porque tem criança anotando. Pobres são aqueles que renunciaram os tesouros deste mundo para seguirem a Jesus. É por isso que ele está dizendo, vocês são pobres. Você lembra quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João e o seu irmão André, lá em Lucas, no capítulo 5, e depois quando ele chama Mateus, você lembra o que se fala sobre eles no capítulo 5, verso 11, quando Jesus os chama para segui-lo, diz que deixando tudo, o seguiram. E depois sobre Mateus, no versículo 28, deixando tudo, o seguiu. E eles são pobres porque agora eles encontraram o verdadeiro tesouro. E eles deixam tudo para trás para seguir a Jesus, e por isso são pobres. Em segundo lugar, podemos dizer que pobres, considerando todo o contexto bíblico, são aqueles que reconhecem que nada trouxeram para o mundo, nem coisa alguma podem levar dele. Pobre é aquele que reconhece que nada trouxe para este mundo e nada pode levar dele. Quando você veio ao mundo, você não veio com roupa, né? Você veio nu, totalmente exposto. Quando você for para o mundo, você vai com roupa por uma questão, né, de conveniência, de ética, mas você não vai levar sua roupa para onde você vai. Você não vai levar nada para onde você vai. Os faraós, quando morriam, eles costumavam ordenar, antes da sua morte, que fossem enterradas as suas riquezas junto com eles. As pirâmides, por exemplo, traziam esses tesouros. E alguns deles, na verdade, mandavam também sepultar, colocar nessas tumbas escravos, para que quando eles acordassem na outra vida, eles tivessem tesouro e escravo. O resultado é que as pirâmides estão cheias de múmias e de esqueletos. Mas tem pouca riqueza, sabe por quê? Porque foi saqueado. Isso mostra que as riquezas desse mundo, nós não podemos levá-las. E pobre é aquele que reconhece isso, meus irmãos. Os pobres são aqueles que, mesmo tendo riqueza, não são orgulhosos. E nem depositam sua confiança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, não se trata de um status em si mesmo, mas de uma atitude. Pobres são aqueles que sabem que, de fato, nada têm em que possam confiar, exceto em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Pobres são aqueles que reconhecem a sua miséria original, a sua miséria espiritual. Eles nada têm. Por isso podemos dizer também que pobres são aqueles que, tendo bens, se utilizam dos seus bens e recursos para acudir os que nada têm. Porque a prática da generosidade, essencialmente, é fazer-se pobre, é tirar de sua riqueza para enriquecer a muitos. Então, pobre, meus irmãos, aqui se refere mais a uma atitude que, claro, muitas vezes vai se refletir na condição externa. Por causa dessa renúncia, muitos deles de fato serão pobres. Mas o Senhor Jesus aqui está falando de uma atitude. Porque os ricos são amaldiçoados por Jesus? Não é por sua riqueza, é porque eles têm na riqueza a sua consolação, eles têm na riqueza a sua felicidade. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que eu não posso colocar a minha felicidade, a minha confiança, a realização da plenitude de vida nas riquezas. Mesmo sendo pobre, se eu sigo a Jesus, eu sou bem-aventurado. Eu não sou bem-aventurado porque sou pobre economicamente. Eu sou bem-aventurado porque tenho a Jesus, e ainda que seja pobre, porque eu renunciei a tudo, Jesus me diz que eu sou feliz. Em segundo lugar, nós temos a bem-aventurança dirigida àqueles que têm fome, no verso 21. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Ele diz, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Eu quero que você observe desde já, e a gente vai mencionar isso ao longo da mensagem, que há um contraste entre o agora e o porvir, entre o hoje e o amanhã, entre o agora e o presente e o futuro. Bem-aventurado você que neste mundo presente tem fome, porque no mundo por vir você será farto. É isso que Jesus está dizendo. E novamente será esclarecedor comparar os dois evangelhos. Mateus, ele usa a expressão fome e sede de justiça. Ele acrescenta, Lucas aqui só fala fome. Alguns comentaristas acham que Lucas está apenas exaltando a pobreza. Está falando que aqueles que têm fome são bem-aventurados. Irmãos, num raciocínio muito simples, se fosse assim, para que então a gente ajudar os pobres? Se eles são bem-aventurados e o rico é amaldiçoado, por que a gente vai dar maldição para eles? Não tem sentido. Mas o ponto aqui não é este. Mateus, na sua versão, observe, lá em Mateus 5, ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas Lucas apenas diz, vós os que agora tendes fome. Por quê? Porque no caso de Mateus, ele está confrontando a religiosidade farisaica com seu senso de autojustiça. Eles confiavam na própria religiosidade, nas suas práticas religiosas e achavam que não tinham do que se arrepender. Neste sentido, eles não sentiam fome daquela justiça que somente Deus pode conceder. E foi nesta mesma perspectiva que no capítulo anterior desse mesmo evangelho de Lucas, Jesus já havia repreendido a atitude de autojustiça demonstrada na crítica dos fariseus por ter o Senhor se sentado à mesa com publicanos e pecadores. Você vê no capítulo 5, versos 31 e 32, os sãos, isto é, os que se acham sãos, não precisam de médico, e sim os doentes. Porque eu não vim chamar justos. O que ele quer dizer com isso? Eu não vim chamar aqueles que se acham justos, mas pecadores ao arrependimento. Portanto, quando Lucas ele traz aqui, bem-aventurados vós os que tendes fome, nessa versão, ele está se dirigindo a uma comunidade, como eu falei, mais secularizada
que a de Mateus, para se referir àqueles que, por amor a Jesus, abandonaram sua autossuficiência. Então, os que têm fome aqui, a quem Jesus se refere, anote aí. Os que têm fome são aqueles que, por amor a Jesus, abandonaram sua autossuficiência. Eles não se sentem nunca satisfeitos. Não porque eles querem mais riquezas, mas porque eles entendem que os bens deste mundo não podem preencher a sua alma. Então eles abandonaram a autossuficiência. Eu me lembro que quando estive na Coreia, já tem mais de 25 anos, em 1997, nós estávamos ali para conhecer a igreja evangélica, especialmente presbiteriana na Coreia, porque na Coreia os presbiterianos são a denominação mais numerosa. Eles consistem de 70% de todos os evangélicos na Coreia. E há muitas igrejas grandes na Coreia. E uma pergunta que fizemos é que a Coreia experimentou vários avivamentos ao longo da sua história, a igreja evangélica na Coreia. E a pergunta que fizemos é: o que aconteceu para que esses avivamentos arrefecessem, diminuíssem o seu ritmo? Porque naquele ano que estávamos lá, eles não consideravam que estavam vivendo um avivamento, embora tivessem uma vida bem vigorosa com o Senhor, pelo menos as igrejas que visitamos. Mas a resposta que ouvimos é: a igreja evangélica na Coreia esfriou quando a Coreia enriqueceu e os crentes se tornaram prósperos, eles passaram a ter uma vida confortável, então eles perderam aquele fervor, eles perderam aquela dependência de Deus, eles perderam aquele senso de busca, de necessidade do Senhor, porque eles tinham agora uma vida confortável, e quando eles tiveram essa atitude, eles começaram a esfriar e a sua vida espiritual empobreceu. Eu achei muito interessante esta análise daquele pastor coreano. E isto é verdade, meus irmãos. Porque a igreja hoje tem esfriado. Porque a igreja no Ocidente tem perdido o seu vigor e até a sua fidelidade. Porque a igreja no Ocidente vive num mundo ainda próspero e cuja prosperidade, de certa maneira, é fruto da sua visão cristã de mundo, por causa de uma vida simples, por causa de uma administração responsável dos bens. É óbvio, os países que foram, de alguma maneira, influenciados pela visão protestante, reformada, bíblica, eles se tornaram países prósperos e eles começaram a esquecer de Deus. Eles passaram a ter na riqueza a sua consolação. Então, meus irmãos, a palavra é: bem-aventurados vós os que tendes fome, é: bem-aventurados vocês que abandonaram sua autossuficiência. É preciso que nós lembremos que a palavra bem-aventurado, ela era usada pelos gregos. A palavra grega aqui traduzida por bem-aventurados era usada pelos gregos para descrever os ricos, que cercados das suas riquezas estavam supostamente livres de preocupações. Não é a visão que a gente tem do rico? Nós temos meio que uma síndrome de Asaf, todos nós. Primeiro porque todo mundo se acha pobre, né? Mesmo aqueles que têm seu carrinho, seu meio de transporte, têm um dinheiro para lanchar e ir ao cinema, eles ainda acham que são pobres. Porque a nossa avareza nos impede de nos achar ricos. É a nossa avareza que nos impede de nos achar ricos. Mas a gente tem essa visão. E a gente é como Asaf no capítulo 73 dos Salmos. Eu quero que você abra lá. Salmo 73. No verso 2 em diante, Asaf entra numa crise por ver a prosperidade dos maus. Ele diz assim: quanto a mim, Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos
perversos. Eu invejava os arrogantes. Aqueles que ficam se gabando das suas conquistas, do seu sucesso, das suas riquezas. Eu invejava. Irmãos, vamos ser sinceros, a gente inveja muitas vezes os arrogantes. Olha aí, ó. Corrupto aí, ó, andando no carrão, e o besta está aqui trabalhando, feito um jumento. Eu não tenho nada. Isso é inveja. Inveja é pecado. Mesmo que você tenha inveja, você fica chateado, não é por causa da injustiça que ele pratica, é porque ele se dá bem e você não se dá. Isso é inveja. E é isso que ele diz, olha como ele descreve. Para eles, não é assim que você vê os ricos? Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, é um sinônimo de gordo. Para ele naquela época não tinha esse problema de moda, então seu corpo é forte, robusto. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eles não sofrem, só no bem bom, né? Só ali no barco, nas festas, nas baladas. Eles são felizes. Ele continua, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam Da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. E eles ainda são admirados. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, né? O seu povo balança a bandeirinha para eles, né? Bajula e admira, e as meninas ficam apaixonadas, né? E tem como fonte que bebe a largos sorvos. Essa é a vida que eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam sua riqueza. Não é assim que você vê? É assim que a gente vê. Sempre tranquilo, porque ele só mostra a face bonita da vida dele, né? E aí ele diz, quando eu olho para eles e olho para mim, qual é a conclusão? Asaf diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Eu estou aqui na taca, desculpa a expressão, e eles estão lá no bem bom. É inútil. Veja, ele diz em só refletir isso, para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim, verso 16. Mas ele diz, olha, a minha ignorância, a minha cegueira, terminou quando eu entrei no santuário, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nós não vamos expor o salmo, mas no final ele vai concluir. Observe no verso 22, 21, 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. E aí ele descobre qual é o seu tesouro no verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, meus irmãos, para os gregos, bem-aventurados eram os ricos que, cercados de riquezas, eles estavam livres de preocupações. Mas os gregos também aplicavam essa palavra aos deuses, que em razão do seu status de poder, eram considerados também felizes. Confrontando essa mentalidade, Jesus declara felizes exatamente aqueles que aos olhos do mundo estão em uma condição infeliz, os pobres que o seguem. Os que têm fome aqui, portanto, são aqueles que por seguirem a Jesus são pobres para o mundo. Os que têm fome aqui são aqueles que estão dispostos a abrir mão do conforto das riquezas pelo reino de Deus.
São aqueles que não buscam status, nem acumulam tesouro sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Os que têm fome são aqueles que sabem que são miseráveis, não importa o status que eles têm. Eles cultivam, por isso, desprendimento. E ao fazerem isto, estão fazendo aquilo que Jesus ordenou. Note ainda que o versículo que forma um paralelo de contraste no verso 25, ele diz: ai de vós os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Farto significa satisfeito, contente, feliz, confortável. Não é o conforto em si que é maldito, irmãos, entendam. É onde você põe o seu conforto. Este é o ponto. Se Deus lhe dá conforto, você deve ficar feliz, sim. Mas qual é a razão da sua felicidade? Deus tudo me proporciona ricamente para o meu aprazimento. Como Deus é bom, louvado seja Deus. É diferente de como eu sou feliz, porque eu tenho conforto. Então, Jesus condena os que agora estão fartos, confrontando aqueles que estavam satisfeitos com as riquezas deste mundo. Este é o sentido de fartos no verso 25. Jesus, portanto, não está abençoando a pobreza, é preciso que se diga, e não está condenando a riqueza como tais. Ele está falando da atitude que temos, seja para com a riqueza, seja para com a pobreza. Ele olha e diz: vocês são meus discípulos, então vocês são bem-aventurados. Agora, vocês terão fome. E eles haveriam de passar fome por causa da perseguição. Observe ainda que há um contraste entre o agora e o futuro. Já falei sobre isso, sobre o presente e a era vindoura, quando o reino de Deus for consumado. Portanto, quem segue a Jesus não deve esperar vida confortável neste mundo, nem pôr sua confiança na instabilidade da riqueza. Antes, o verdadeiro discípulo reconhece a sua carência da graça de Deus e de Cristo, e tem em Cristo o seu verdadeiro tesouro, estando disposto a renunciar tudo quanto tem para segui-lo. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é vez de rir. Lembre-se, ele está falando com seus discípulos. Bom, tal como nos casos anteriores, referentes ao que Jesus chama pobres e aos que têm fome, aqui Jesus não se refere a qualquer tipo de choro. Nem todo choro é bem-aventurado, irmãos. Antes, ele está se referindo a um tipo específico de choro. Todos haveremos de concordar, por exemplo, que alguém pode chorar de raiva, né? Você já chorou de raiva? Às vezes a gente chora de raiva, não é? Outro chora porque seus desejos não foram satisfeitos, muitas vezes desejos egoístas. Há aqueles que choram porque querem fazer birra e chamar a atenção, e se fazer de vítimas, né? Tem criança que se joga no chão e chora. Esse choro não é bem-aventurado, ele é maldito, ele é pecaminoso. Você pode chorar de rebeldia, de raiva, você pode chorar por egoísmo, você pode chorar de inveja. Então não é o choro como ação em si. Todos haveremos de concordar sobre isso. Ora, em tais circunstâncias que eu citei, o choro, via de regra, é pecaminoso. Portanto, não tem nada de bem-aventurado. Então presta atenção, irmão. Se o seu choro é motivado pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, ou por motivações pecaminosas, esse choro não está incluído nas bem-aventuranças. Não se trata aqui também, veja, não se trata também do choro que vem como consequência dos seus pecados e das suas escolhas erradas. Às vezes você faz o que está errado, ouve a advertência, não atende a advertência, depois você sofre a consequência e chora. Não há nenhuma bem-aventurança nesse tipo de choro.
Ele é só consequência dos seus deslizes, dos seus pecados, da sua insensatez. Não, não é desse choro que Jesus está falando. O choro que Jesus está falando, de que Jesus está falando, não é nem mesmo aquele que nós temos por razões que em si mesmas não são pecaminosas, mas acontecem por decepções, perdas, coisas que sofremos comuns a esta vida. Não é um choro pecaminoso necessariamente neste caso, mas vejam, os ímpios também têm esse tipo de sofrimento. E eles choram quando eles perdem alguém, eles choram quando eles sofrem alguma enfermidade, mas isso não faz deles bem-aventurados. O choro bem-aventurado é uma experiência que somente o discípulo de Jesus pode ter. Somente aquele que foi alcançado pela graça. Jesus está dizendo que aqueles que são alcançados pela graça vão chorar por alguma razão distinta das razões do mundo. E um fato, meus irmãos, em que todos concordaremos, é que os próprios discípulos naquele exato momento não estavam nem passando fome e nem estavam chorando. Pelo contrário, você lembra que Jesus já havia dito aos fariseus que como convidados do noivo, que é Jesus, eles não precisavam nem jejuar, pois aquele momento era de desfrutar da alegria da chegada de Jesus e da nova era de salvação, da nova aliança. Ele disse isso no capítulo 5, versos 34 e 35. Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Não, agora é momento de festa. Os discípulos estão alegres. Mas Jesus diz, virão dias em que lhes será tirado o noivo. E neste dia haverão de jejuar. Então nós devemos concluir que Jesus fala aqui daquilo que eles ainda experimentariam em razão do projeto de segui-lo. Seguir Jesus vai colocá-los nessa condição de sofrimento, por causa da luta contra o pecado, por causa das perseguições que enfrentarão, por causa da tristeza que lhes advirá pelo fato de verem as misérias espirituais e morais deste mundo. Jesus vai ensinar essa verdade mais explicitamente em Lucas 13, 51 e 53, em Lucas 21, de 12 a 17, esse último texto que eu mencionei. Lucas 21, de 12 a 17, ele fala da grande tribulação e ele fala que até a sua vinda vocês vão ser atribulados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados de todos por minha causa, vocês vão ser entregues aos tribunais. É disso que ele está falando quando ele diz, bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. A expressão agora refere-se ao presente século em contraste com a futura consumação do reino de Deus. Então, de que tipo de choro Jesus está falando? Vamos lá. Primeiro, Jesus está falando do choro que expressa a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, que a ninguém traz pesar. Distinta da tristeza do mundo que produz morte. Segundo aos Coríntios 7:10 diz isso. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Para você anotar de maneira mais curta, Jesus primeiramente está se referindo ao choro do arrependimento. Choro do arrependimento. É aquele que olha para Jesus e vê a sua santidade, vê a sua pureza, vê a sua justiça, e olha para si mesmo e vê o seu pecado, a sua miséria, a sua rebelião, e chora os seus pecados. Esse choro é bem-aventurado. É esse choro que vai ser consolado. É o choro do arrependimento, daqueles que se entristecem pelos seus pecados. Irmãos, às vezes a gente pode chorar porque fez uma coisa errada, mas o nosso choro pode ser carnal, sabe por quê? Você chora porque tem medo do seu pai, da sua mãe, que quando pegar você vai lhe dar uma pisa. Tem criança que é assim, não é? Olha, vou dizer para o teu pai, a mãe descobre, o pai descobre, já começa a chorar. Não tem criança aqui assim? Você fez uma traquinagem, escondido, seu pai soube. Aí olha para você, o que você faz? Começa a chorar. Por que você começa a chorar? Não é porque você está arrependido, você está pensando na peia que você vai pegar. Não é? Mas o choro bem-aventurado é o choro que lamenta o próprio pecado.
afligi-vos, lamentai e chorai, diz a palavra de Deus em Tiago. Mas há uma segunda razão para o choro bem-aventurado. O choro bem-aventurado é também o choro que vem da percepção da miséria do mundo. Vou falar de forma mais curta. O choro pela miséria moral e espiritual do mundo. O choro pela miséria do mundo. O crente tem que olhar para as injustiças nesse mundo. O crente tem que olhar para a imoralidade desse mundo. O crente tem que olhar para a opressão que existe nesse mundo, e isso tem que levá-lo a chorar. Ele tem que chorar por causa dos perdidos. Ele tem que chorar quando ele vê o nome do seu Deus sendo blasfemado. Isso tem que criar uma indignação que o leve a chorar, como Paulo, falando lá aos Filipenses. Ele fala, olha, eu quero falar, cuidado com os cães, com os maus obreiros, com a falsa circuncisão. Eu vos digo até chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, este é o choro que vem da percepção do estado de miséria em que o mundo está, da presença do pecado. Como Jesus. Jesus aqui em Lucas, no capítulo 19, de 41 a 44, ele chora quando ele chega em Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém para morrer. E ele está em cima de um monte, à entrada de Jerusalém. E ele chora, observe o que diz Lucas 19, 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão um cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, como tu és cega, Jerusalém. E ele chora por causa disso. Esse é o choro bem-aventurado. Em terceiro e último lugar, o choro bem-aventurado é o choro que vem como fruto da perseguição. É o choro dos perseguidos por causa de Jesus. Irmãos, seguir a Cristo no mundo caído vai gerar perseguição. Crianças na escola, se vocês forem fiéis a Jesus, vocês vão perder alguns coleguinhas. Alguns coleguinhas não vão querer andar com vocês quando vocês começarem a dizer não para o pecado, não para as coisas que desagradam a Deus. E você vai perder amizades. E adultos também podem perder seu emprego por causa da fidelidade a Cristo. Aquele que quer viver piedosamente neste mundo será perseguido. A palavra de Deus diz isso. Então, aqueles que choram porque são perseguidos, sofrem angústias que vêm da pressão do mundo, que fazem parte da luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, eles são bem-aventurados. Agora é o momento de luta, igreja. Agora é o momento de choro, agora é o momento de angústia, por causa de Cristo. Veja, ele diz, bem-aventurados, e aí vem então a quarta bem-aventurança, que está ligada ao choro. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e vos injuriarem. Injuriar é você ofender publicamente. Rejeitarem o vosso nome como indigno. Eles vão expulsar vocês da companhia deles. E eles vão rejeitar o seu nome como indigno. Mas por quê? Por causa do Filho do Homem. Meus irmãos, há muitas razões por que as pessoas perseguem alguém. E às vezes nós somos culpados dessa perseguição, por nosso mau testemunho, por exemplo. Por isso Deus nos adverte por meio do seu apóstolo. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isto, o suportais com paciência. Pedro fala isso em 1 de Pedro 2, 20. E ainda, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Pedro usa a mesma palavra, porque sobre vós repousa o Espírito da graça e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como quem se intromete nos negócios de outrem. 1 de Pedro 4, versos 14 e 15. Então tem crente que se diz crente, mas mente, né? É preguiçoso no trabalho, às vezes dá nota fria, participa de falcatrua, é flagrado na imoralidade, fala palavras torpes. Aí as pessoas começam a apontar e diz que está sendo perseguido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, não é pela justiça não. Se for pela justiça, você tem que ser perseguido mesmo, tem que pagar o seu crime. Por isso Pedro fala, não sofra nenhum de vocês como ladrão, roubador, ou como um intrometido, que se mete no negócio dos outros. Então, meus irmãos, note bem que há um contraste, de novo, entre os discípulos de Jesus e os falsos profetas. Observe que ele diz, em contraste com, bem-aventurados vós quando os homens vos odiarem, lá no verso 26, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Há um contraste entre os discípulos de Jesus e os falsos profetas. Observe que enquanto os que seguem a Jesus são odiados e são mal falados pelo mundo, os falsos profetas eram elogiados pelas multidões que os seguiam. E por quê? Porque eles ofereciam e ainda oferecem prosperidade, saúde, conforto, sucesso. E os que seguem esses falsos profetas têm o seu coração nos tesouros deste mundo, enquanto que os discípulos de Cristo têm nele o seu verdadeiro tesouro. Os falsos profetas amaciam o ego e abençoam o pecado dos seus ouvintes. Então eles são louvados, eles são seguidos por multidões. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo será criticado. Mas ele diz, isso faz de você um bem-aventurado. Irmãos, eu quero concluir trazendo aqui duas palavras e depois duas de aplicação. Veja, o ponto que Jesus está querendo ensinar é que os verdadeiros discípulos de Jesus o seguem pelo que ele é, por quem ele é, e não pelo que ele lhes pode oferecer. Por que você segue a Jesus? Porque você é discípulo de Jesus, se é que você é. Muita gente quer seguir a Jesus, quer aceitar Jesus, porque muitos pregadores lhe prometem a resolução dos seus problemas. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus não seguem pelo que ele pode lhes oferecer, mas por quem ele é. Os verdadeiros discípulos de Jesus não medem sua qualidade de vida pelo ter, mas pelo ser. É neste sentido que eles são pobres. E obviamente eles têm uma atitude, aqueles que têm essa atitude, eles hão de ser, muitos deles, pobres economicamente falando. É por isso que em 1 Coríntios 1, 26 a 29 está escrito, irmãos, reparai na vossa vocação, pois, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É verdade que a maioria daqueles que seguem a Jesus para o mundo são pobres e não são nobres. Nós precisamos entender isso. O verdadeiro discípulo de Jesus segue a Cristo por quem ele é e não pelo que ele pode lhe dar. E o seguirá e será feliz, ainda que seja pobre, ainda que passe fome, ainda que seja odiado, ainda que chore por causa da sua luta contra o pecado. Em segundo lugar, eu quero trazer uma verdade muito importante que esse texto nos mostra. Esse texto não traz só bem-aventuranças, como eu falei, ele traz também maldições. Ai é uma palavra de maldição. Então, isto me traz um princípio. Jesus divide a humanidade. Jesus divide a humanidade. Embora na sua primeira vinda,
Jesus tenha vindo especificamente para salvar o seu povo. A presença de Jesus encarnado no mundo também traz juízo sobre os impenitentes e sobre aqueles que o rejeitam. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para esse fato de que o nosso texto não traz apenas bem-aventuranças, ele tem maldições, ele tem condenações, ele tem advertências. E o que nós devemos entender é que ele está olhando para os discípulos e bem-aventurados vocês, depois ele vira para a multidão que está ali e diz, mas ai de vocês, que têm a sua consolação nas coisas deste mundo. E fica implícito pelo contraste que nos oráculos de condenação, Deus está se dirigindo à multidão em geral. Então, meus irmãos, nós temos aqui não apenas uma palavra de graça e de salvação, mas palavras de juízo. Há dois grupos opostos no mundo, separados pela sua relação com Jesus, e não há meio termo, querido. Ou você está entre os bem-aventurados que caminham com Jesus, que estão em Cristo, ou você está entre os condenados. E o que define isto é a sua relação com Cristo. É quem Jesus é para você. Isso nos leva à aplicação. E eu quero aplicar primeiramente com uma pergunta. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Tu és bem-vindo aqui.